Olá, pessoas, tudo bem? Então, nós vamos para mais uma aula sobre a anatomia do sistema nervoso. Nesse momento, eu vou falar para vocês sobre os envoltórios do sistema nervoso central. Mais especificamente, as meninges encefálicas, porque sobre as meninges espinais nós já comentamos isso lá na aula de medula, né? Eu falei para vocês sobre as meninges espinais. Agora nós vamos falar um pouco sobre as meninges encefálicas. Da mesma forma como as meninges espinais, no encéfalo, nós possuímos um conjunto de membranas, né, de tecido conjuntivo, né, que isolam o nosso encéfalo e o protegem. Então, essas meninges, né, essas membranas, elas estão dispostas da mesma forma como na medula. Eu tenho uma meninge mais superficial, e eu tenho uma meninge mais profunda, né? Nessa imagem, vocês podem observar aqui, nós temos o osso. Então, aqui nós temos o crânio. Logo abaixo do crânio, nós temos aqui a dura mater. Abaixo da dura mater, nós temos a aracnoide, enviando as suas trabéculas aqui para uma meninge mais interna que está aderido ao tecido nervoso, que é a nossa pia mater. Então, na medula, nós também tínhamos essa mesma disposição: dura mater, aracnoide e pia mater. No encéfalo, temos a mesma disposição: dura mater, aracnoide e pia mater. Então, qual é a diferença, então? Uma das principais diferenças está no fato de que a dura mater, né, ela possui um duplo folheto. Então, vamos observar um pouquinho sobre a dura mater encefálica. Então, a dura mater encefálica, ela é a meninge mais espessa. Então, ela é muito grossa, ela é rica em colágeno, é a única das meninges que possui vasos sanguíneos e ela é inervada. Então, ela é inervada pelo nervo trigêmeo, nós já vimos isso também, né? Então, existem vários ramos do nervo trigêmeo que mandam prolongamentos ou recebem aferências provenientes da dura mater, e a irrigação ela se faz, né, por um ramo da artéria maxilar, né? Bom, quando nós observamos, então, essa dura mater encefálica, a primeira diferença que nós temos é que ela é formada por dois folhetos, né? Eu tenho um folheto interno, que esse folheto interno ele se continua com a medula espinal, e um folheto externo. Vamos observar nesta imagem aqui de uma forma mais próxima. Então, eu vou colocar aqui um folheto externo, vou colocar aqui um folheto, puxando aqui, ó, né? Um folheto interno, e essa camada em verde que vocês estão observando aqui é a aracnoide. Então, vamos olhar numa lupa agora como é que isso funciona. Então, eu tenho aqui o folheto externo, eu tenho o folheto interno, aqui é a aracnoide e aqui embaixo a pia mater, né? Então, vejam, eu tenho dois folhetos para a nossa dura mater encefálica. Isso é uma diferença importante. Bom, o folheto externo está intimamente aderido ao crânio, está grudado lá no crânio, está lá preso no crânio, funciona como um periósteo. Desta forma, na nossa meninge, na dura mater encefálica, não existe o espaço epidural.
Como eu tenho o folheto aderido ao crânio, eu não tenho espaço entre a dura mater e o crânio. Eu não tenho esse espaço epidural. Então, não tem esse espaço epidural. Continuo tendo espaço virtual chamado de espaço subdural. Continuo tendo um grande espaço subaracnoide, mas o espaço epidural nós não temos. Ele funciona como um periósteo, tá? No entanto, ele não possui capacidade osteoprogenitora. Periósteo, como nós vimos na aula de sistema ósseo, ele, dentre inúmeras funções, ele possui a capacidade, então, osteoprogenitora, de estimular o crescimento ósseo. No caso da dura mater, isso não acontece, ela não possui essa capacidade osteoprogenitora. Tá? Isso é para impedir que ocorra um crescimento do tecido ósseo e esses crescimentos sejam capazes de provocar efeito compressivo para o nosso encéfalo. Tá? Isso é importante. Uma outra informação importante é que essa dura mater, ela emite prolongamentos ou projeções que nós chamamos de pregas da dura mater. Então, são projeções para o interior do encéfalo, tá? Então, a partir do momento em que eu tenho essas projeções, eu também tenho um efeito de separação de estruturas, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui a foice do cérebro. Essa foice do cérebro, ela separa parcialmente os hemisférios cerebrais. Então, o hemisfério cerebral direito está separado do hemisfério cerebral esquerdo por uma prega da dura mater chamada de foice do cérebro. O cérebro está separado do cerebelo, né, por uma membrana, aqui por uma prega chamada de tenda do cerebelo. Então, aqui nós temos a tenda do cerebelo. Tá? Então, ela separa o cérebro do cerebelo. Nessa região anterior, eu tenho uma estrutura aqui, uma prega da dura mater chamada de diafragma da cela. Ou seja, ela separa parcialmente a hipófise do restante do nosso cérebro. Tá? Então, nós temos essas conformações, essas chamadas pregas, né, da dura mater. São projeções para o interior do nosso encéfalo. Nessa imagem, então aqui eu tenho a foice do cérebro. Aqui eu tenho uma pequena projeçãozinha aqui, bem... Opa. Nós temos uma pequena projeção aqui, né? Chamada de foice do cerebelo, e aqui eu tenho a tenda do cerebelo. A nossa hipófise, né, ela ficaria numa região mais anterior, aqui não foi identificada, porque aqui eu tenho um cerco cavernoso, outras estruturas, né, mas nessa região aqui onde nós teríamos aqui o diafragma da cela, bem nessa região aqui. Tá? Bom, essas são as pregas da dura mater. Em determinadas regiões, essas pregas da dura mater, elas se abrem, elas formam como se fosse um canal, uma cavidade, e essas cavidades, elas são revestidas por endotélio e funcionam como grandes veias, né? Então, voltando, eu tenho uma diferença importante nessa dura mater, que é a projeção dela para o interior do encéfalo, formando as pregas da dura mater. Em determinadas regiões, essa dura mater,
ela se dilata, forma como se fosse um canal, uma cavidade. Essa cavidade é revestida por endotélio que funciona como uma grande veia, que drena então todo o sangue do encéfalo, né? Essas cavidades nós chamamos de seios da dura mater. Estão vendo aqui em azul. Então aqui nós temos na parte superior do seio da foice do cérebro. Então aqui é o seio sagital superior, o seio sagital inferior. Nessa região aqui nós temos o seio sigmoide, né? Então, são alguns dos mais importantes. Eu tenho o seio reto, confluências, né? Então, todas essas áreas que vocês estão observando aqui em azul, então aqui nós temos um outro seio, aqui eu tenho a confluência dos seios, né? Então, essas estruturas, elas são espaços, né? Revestidos por endotélio e que funcionam como grandes veias. Observando aqui nessa imagem, então, eu tenho o folheto externo. Em determinados locais, esse folheto se separa, forma uma cavidade aqui, né? Então, forma um espaço, que é o seio sagital superior. Aqui eu tenho a foice do cérebro, né? Então, olha aqui, formou essa estrutura, o seio sagital superior, né? Então, é uma forma de drenagem do sangue, né, que nós temos, né, no encéfalo. Tá? Abaixo nós temos o espaço subdural, como nós havíamos dito, o espaço subaracnoide, que é onde eu tenho a circulação do líquor, e onde nós temos as trabéculas aracnoides. Bom, no seio sagital superior, vamos observar aqui de novo, olha aqui, isso aqui é o seio sagital superior aqui, essa estrutura em azul. Aqui é a foice do cérebro, aqui é o seio sagital inferior, que é inferior, aqui é o superior. No interior, vejam, eu tenho aqui as trabéculas, né, as traves aqui da aracnoide, os septos, eu tenho aqui a pia mater. Em determinadas regiões, a aracnoide ela se projeta para dentro desse seio. Essas projeções, né, elas são chamadas de granulações aracnoides, né? Então, em alguns locais no seio sagital superior, a aracnoide se projeta para o interior do seio, formando as granulações aracnoides. Essas granulações, elas têm a função de absorção do líquor, do líquido cérebro-espinal. Então, o líquor, né, esse líquido que circula pelo nosso sistema nervoso central, né, ele é reabsorvido aqui nessas granulações aracnoides. Com o envelhecimento, essas granulações elas vão acabar calcificando e formando os corpos de Pacchione ou Pacchione, né? Então, esses corpos de Pacchione são as granulações aracnoides que sofreram calcificações em decorrência da idade. Observando aqui, então aqui nós temos essas granulações aracnoides, né? Então, em todo o seio sagital superior, nós temos essas granulações aracnoides. A pia mater ela é importante para conferir forma para o nosso tecido nervoso. Então, o nosso encéfalo ele tem esse formato aqui, né? O encéfalo tem esse formato aqui, porque a pia mater, né, confere essa função estrutural para o nosso encéfalo. Tá? Bom, em alguns locais, essa pia mater ela acaba se juntando, né, com algumas outras estruturas, né, com capilar, né, formando então espaços no tecido nervoso. Esses espaços eles são revestidos por líquor, né, e formam então o que nós chamamos de espaços perivasculares. Tá? Existe
nos ventrículos encefálicos o que nós chamamos de plexo coroide, né? E esse plexo coroide é ele quem vai produzir o líquor, e esse é o tópico da nossa próxima aula. Então, observando aqui novamente, então, o crânio, o folheto externo da dura mater, então aqui eu tenho a dura mater, né? Não está mostrando aqui direitinho, mas eu tenho o folheto interno também da dura mater, mostra aqui a aracnoide, as trabéculas aracnoideas, a pia mater, né? Então aqui, e esse é o espaço subaracnoide. Vejam que não existe espaço entre o crânio e a dura mater. Então nós não temos o chamado espaço epidural. Tudo bem? Aqui é uma imagem do seio venoso, né, do seio sagital superior, mostrando uma granulação aracnoide, promovendo então a reabsorção do líquor, né? Então, em última instância, esse líquor ele retorna para o sangue, né? Então, desse seio venoso, aqui desse seio sagital superior, em última instância, esse sangue ele vai terminar na veia jugular interna, e da veia jugular interna vai para o coração. Tá? Tudo bem? Essas são as informações então que nós temos sobre as meninges. Se vocês tiverem dúvidas, tiver algum comentário, coloquem aí que nós vamos discutindo. Até a próxima.